Olá pessoal, essa é a segunda aula que eu fiquei a cargo de preparar e ministrar para vocês. E a temática dessa aula, então, são as memórias da escravidão e do racismo. E para isso, eu planejei, eu pensei em organizar uma aula em 3 partes. A primeira parte seria um apanhado mais geral sobre o campo da sociologia da memória. A segunda parte, uma reflexão sobre o campo da história pública. E essas 2 reflexões servindo então como uma introdução à terceira parte, que é propriamente o objeto, o objetivo dessa aula, que são as memórias da escravidão e do racismo. Então, bom, pessoal, alguns comentários sobre o campo da sociologia da memória. O interesse e a reflexão sobre a memória nas ciências sociais, eles vão começar aproximadamente na década de 1930. E nesse contexto, a obra fundadora é a obra La Mémoire Collective, de Maurice Robert. É uma obra que foi publicada póstumamente em 1950. Ela é escrita na década de 30, mas em virtude da perseguição que o próprio Maurice Robert experienciou na época como refugiado do nazismo, essa obra é publicada então póstumamente na década de 1950. É uma obra extremamente importante, está traduzida em português como A Memória Coletiva, e essa obra ela teria uma inspiração durkheimiana. Para o Maurice Robert, a memória ela é um fato social, e esse fato social reforçaria a coesão do grupo, dos grupos sociais. E mais importante do que isso é que na formulação de Maurice Robert, a memória ela é uma experiência social e não apenas psicológica. E nisso a gente pode perceber também a influência de Émile Durkheim, no pensamento de Maurice Robert. Nós temos, por exemplo, a obra O Suicídio, de Durkheim, que representa uma tomada de posição e uma defesa da sociologia frente ao contexto da disciplina da psicologia na França à época. Então, essa obra também é um movimento para afirmar as ciências sociais enquanto um campo de investigação importante no que tange ao fenômeno da memória, que até então era tido como uma experiência individual e uma experiência psicológica. Bom, isso é mais ou menos o que está acontecendo no contexto francês. Nós temos também, no contexto francófono, nós temos também uma reflexão que está começando, que está surgindo na década de 1930, no contexto alemão, e aí a principal referência seria um importante autor, Aby Warburg. Ele tem uma obra extremamente importante que é o Bilderatlas Mnemosyne, que tem como ideia, ela é uma obra alentada, ela vai crescendo com o decorrer, com o passar do tempo, com novas publicações, e o objetivo dessa obra, que tem vários volumes, é efetuar uma reconstituição da memória pictórica da civilização ocidental, ou seja, pegar todos os temas e motivos das pinturas e tentar reconstituir, tentar projetar uma reflexão sobre memória a partir das artes plásticas e das artes em geral. O ponto importante que a gente tem que reter em relação ao Aby Warburg e também ao Maurice Robert é que nós temos, então, na década de 1930, uma mudança em direção a uma perspectiva cada vez mais cultural sobre a memória. E no mesmo sentido, nós temos uma crítica à biologia e à ideia de uma suposta memória racial, a ideia de que os indivíduos trariam quase que em seu código genético uma memória, que seria a memória do seu povo. Então, esses 2 autores estão tentando mostrar como a memória é um fenômeno construído, socialmente construído e historicamente localizado. Bom, na década de 1970 e 1980, nós vamos ter uma renovação dos estudos sobre a memória, e aí o contexto francês é novamente bastante importante. Em 1984, o Pierre Nora, o historiador Pierre Nora, vai publicar a obra Le Lieu de Mémoire, ou Lugares de Memória, e um lugar de memória para o Pierre Nora é a definição de um lugar para uma memória que não estaria mais viva na sociedade. Isso, de certa forma, é um paradoxo, porque nós temos cada vez mais a produção de memória, a criação de museus, de monumentos, enfim, a destinação específica de lugares para a produção de memória, justamente pelo fato da memória estar se perdendo, ela não ser mais um elemento
estruturante das práticas cotidianas dos grupos sociais. Então essa seria a grande tese que está por trás dessa importante e influente noção, que é a noção de lugar de memória de Pierre Nora. Bom, nessa época, né, na década de 1970 e 1980, nós vamos ter uma renovação metodológica e teórica, né, no campo da sociologia da memória, nas reflexões historiográficas sobre a memória, que vai representar, então, um distanciamento em relação a Émile Durkheim e um foco cada vez mais importante nas memórias em disputa, nas memórias subterrâneas. E aí um dos principais autores que vai trazer essa reflexão sobre essas memórias que foram silenciadas, essas memórias que não puderam se expressar, é o Michael Pollack, que é um autor austríaco, mas que fez a sua carreira principalmente na França, onde ele foi orientado por Pierre Bourdieu em sua tese de doutorado. E a questão central para essa nova reflexão sobre a memória dos anos 70 e dos anos 80, a gente poderia resumir, né, na seguinte pergunta: como uma memória é construída? Né? Como uma memória é produzida socialmente e por que ela é significativa para os grupos que estão, né, então, produzindo essas memórias. Bom, pessoal, a gente pode falar também de formas ou escalas, né, pelas quais a memória se expressaria. Nós temos a experiência mais simples, a experiência mais micro, que seria propriamente a memória individual, né, que é a experiência pessoal que um indivíduo tem em relação ao passado. Mas nós temos também, e esse é um dos principais interesses da sociologia, a memória que é coletiva ou geracional, né, que é uma experiência comum de um grupo ou de um conjunto de contemporâneos, né, a experiência de uma geração, né, que teve um conjunto de experiências similares, então vai produzir uma memória que a gente pode, né, definir como coletiva em relação a esses fenômenos. E nós temos também uma memória que, né, a bibliografia convenciona chamar como memória histórica. E essa memória histórica ela transcenderia tanto o plano individual quanto o plano coletivo. Ela se refere a um passado que é ainda mais longínquo, a um passado que seria comum a uma comunidade, mas que transcenderia então uma geração, que transcenderia 100, 200 anos, é uma memória mais permanente dos grupos sociais e das civilizações. Bom, nós temos um importante autor, né, que é chamado Jan Assmann, né, ele é um egiptólogo, é um autor também do contexto, né, de língua alemã, e ele vai estabelecer uma disseminada distinção entre a memória coletiva ou comunicativa e a memória cultural, né? A memória coletiva, como eu estava colocando anteriormente, ela é a memória de um grupo vivo, né? É a memória que é objeto da história oral. E o seu escopo é de 100 anos, é de um século, que é o tempo que você pode realmente encontrar pessoas que estejam vivas para narrar, né, para produzir essas memórias. E nós temos então a memória cultural, que está muito próxima dessa noção de memória histórica, né, que ultrapassaria o grupo social específico. É uma memória que ela se expressa em termos de uma cultura objetivada. É a memória que está em textos, que está na filosofia, que está na literatura, é a memória que está em ritos e práticas compartilhadas e a memória que se expressa também em monumentos históricos. E segundo Jan Assmann, a memória cultural, então a partir da memória cultural, é que será produzida a unidade e a identidade de um grupo social, ou de um povo, ou de uma civilização. Então, pessoal, eu queria também apresentar para vocês algumas reflexões sobre a memória coletiva, aí especificamente a memória coletiva, que é aquela que é estudada pelo campo da história oral, né? E a gente tem 3 conceitos que são muito importantes quando a gente pensa em termos de história oral, em termos de memória coletiva, que já são 3 termos consagrados na literatura, que são o silêncio, o esquecimento e a inexatidão. Como eu disse anteriormente, o principal autor dentro desse campo da sociologia da memória, um dos autores mais citados que trabalha diretamente com a história oral, é o Michael Pollack. Ele tem uma importante obra que infelizmente não está traduzida em português, que se chama L'Expérience concentrationnaire, ou a experiência concentracionária,
E nós temos apenas seis trabalhos de Mikhail Pollack traduzidos em português. 3 deles versam sobre a sociologia dos intelectuais, sociologia das elites intelectuais, e 3 trabalhos, então, são sobre a sociologia da memória. E são desses 3 trabalhos que eu gostaria de falar a partir de agora, então. O trabalho talvez o mais influente, né, o trabalho mais conhecido de Mikhail Pollack, ele se chama Memória e Identidade Social, e ele é extremamente importante justamente por essa articulação que Mikhail Pollack faz entre a memória e a identidade. Né? Para o autor, a identidade é concebida como uma imagem que o indivíduo ou um grupo produzem sobre si, como uma forma de afirmação de si, e também uma imagem que é projetada para os outros. Né? Então, a identidade é essa imagem de si, para si e para os outros. E o Pollack vai colocar, né, ele vai falar sobre essa indissociabilidade da memória, né, entre a memória e a identidade. Por que a memória ela é tão importante para a produção de identidade ou autoimagem para os sujeitos e para os grupos sociais? Porque é através da memória que os indivíduos vão produzir coerência e continuidade nas suas trajetórias, na sua história que é narrada. E a coerência e a continuidade, elas são muito importantes para a fixação dessa identidade, para a produção dessa imagem de si. Afinal, nenhum indivíduo ou nenhum grupo gostaria de ter uma identidade que é fragmentada, que é incompleta, que é incoerente. Então, a memória, uma memória ritualizada, uma memória solidificada, né, que não tenha, em que se tente evitar erros, imprecisões, inexatidões, ela é um desses grandes elementos, né, constitutivos da experiência social da identidade. Bom, pessoal, e a gente vai ter então, na sociologia da memória proposta pelo Mikhail Pollack, algumas questões chaves, né, que sempre estão sendo colocadas, né, em xeque e que vão orientar as investigações, as pesquisas que o autor e que esses autores, né, relacionados ao campo da sociologia da memória, né, estão produzindo. Uma dessas questões é a distinção que existe entre os acontecimentos que são vividos pessoalmente, né, por um indivíduo, por um sujeito, e os acontecimentos que são vividos por tabela, né, que aí seria a memória dada. E nesse contexto existe então uma indagação sobre como essa memória que é dada, né, como essa memória que é coletiva, ela vai ser apropriada pelo indivíduo, né, como esses eventos que o indivíduo não viveu propriamente vão interferir, né, na sua própria memória, na sua própria narrativa sobre o passado, que é tão expressiva, que é tão constitutiva da identidade, né, desse indivíduo. Além disso, uma outra questão, né, é que a memória ela opera projeções, né, e normalmente transfere eventos de determinado contexto, né, para a memória que está sendo narrada. Normalmente, eventos que são traumáticos, eventos que são significativos, são colocados em memórias que se referem a outros períodos históricos. Então, a memória ela está, muitas vezes, juntando temporalidades, né? Ela está criando essas projeções entre contextos, né, com base nos eventos que são, então, lembrados, que são significativos para os indivíduos. Uma outra questão é que a memória ela é seletiva, né? É impossível que qualquer indivíduo lembre, né, de toda a sua vida, de todos os detalhes de um acontecimento histórico. Então a memória vai estar operando essa seleção, né, com base, como eu disse, nos eventos que são mais significativos, que são traumáticos, que trazem más lembranças ou que trazem lembranças extremamente positivas. Esses são os eventos que são selecionados, né, na produção de uma narrativa de memória. Bom, uma outra questão-chave, né, é a questão de que a memória, né, como eu disse antes, é um fenômeno construído. Né? A memória não é um mero relato, não é uma mera narrativa pronta do passado, né? Um xerox do passado, algo que vai reproduzir completamente aquilo que aconteceu, mas a memória ela é sempre essa narrativa no presente sobre eventos do passado. E nesse sentido, né, os acontecimentos do presente, a posição social do indivíduo, a sua trajetória, as questões que são significativas para esse indivíduo, vão estar, então, influenciando, né, esse processo de construção da memória. Bom, a memória ela depende também de um trabalho de organização, e nesse sentido, os historiadores e os sociólogos têm um papel,
né, muito importante, né, no auxílio dessa organização da memória. Os próprios indivíduos vão estar organizando as suas memórias, vão tentar dar uma linearidade, uma coerência para os eventos, vão tentar explicar os eventos, né? E além desse trabalho de organização, nós temos esse trabalho de enquadramento, que aí nós vamos ter, né, como eu disse, a atuação de historiadores oficiais, muitas vezes contratados por instituições, por grupos, para enquadrar essa memória, muitas vezes numa linguagem que é aceita na academia ou que é mais fácil de ser disseminada. Então nós temos também esse trabalho, né, de enquadramento. E por fim, uma outra questão chave, um último aspecto, né, central da experiência da memória e da reflexão sobre a memória, é que a memória ela está em disputa, né, e a memória ela é conflituosa. Isso a gente vai ver depois, né, quando estiver fazendo a discussão diretamente sobre as memórias da escravidão e como elas são colocadas, expressas, né, no espaço público. Os indivíduos, os sujeitos e os grupos, eles não necessariamente concordam com as representações do passado, sobre o passado, e de quais seriam os heróis desse passado, né? Quem mereceria um monumento, por exemplo, né, no espaço público, né, como um tributo ao passado, como um tributo à sua trajetória. Então a gente vai retornar a esse ponto depois, né, sobre a conflitualidade da memória. Bom, o Mikhail Pollack tem um outro texto também muito influente, muito interessante, que se chama Memória, Silêncio e Esquecimento, né? O título traz essas três chaves, né, de análise, de reflexão sobre a memória, que é um texto que vai analisar, então, né, a tensão entre memórias subterrâneas e a memória oficial, né? A memória oficial sendo a memória do Estado, a memória hegemônica, a memória dominante, e o foco da análise do Pollack, então, é analisar como você tem, né, como você possui essas micromemórias, essas memórias subterrâneas, que estão, então, tensionando essas narrativas canônicas, que estão, inclusive, nos livros de história, né, que estão nos monumentos históricos. Então, tentar analisar um pouco. Essas memórias subterrâneas, elas estão muito vinculadas a grupos minoritários, né, a grupos que foram oprimidos historicamente, a grupos que não puderam, né, expressar publicamente as suas memórias, né, a sua própria identidade social. Então, muitas vezes, essas memórias elas são guardadas, né, até que haja um momento, até que haja um contexto em que essas memórias possam, então, ser publicamente expressas, né. Então, esse é um texto bastante interessante, né, para quem, né, quiser aprofundar mais essa reflexão sobre a memória, pois é um texto que vai enfocar, né, nessa dimensão conflituosa, nessa dimensão conflitiva da memória. E bom, o último texto, né, de Mikhail Pollack que eu gostaria de falar, né, falar sobre, é um texto chamado A Gestão do Indizível. É o texto mais recentemente publicado, né, de Mikhail Pollack, é uma tradução que foi publicada, né, por uma revista brasileira, que é um texto extremamente interessante, né, um texto que vai analisar memórias que Mikhail Pollack produziu com mulheres que sobreviveram ao Holocausto e que são mulheres que vão, né, se silenciar sobre essa experiência do Holocausto, né. Então, um dos argumentos do Pollack é de que esse silêncio, né, essa não verbalização sobre a experiência de perseguição, a experiência de tortura nos campos de concentração e extermínio, é que esse silêncio ele não representa um esquecimento em relação a essa experiência, mas que esse silêncio é, na verdade, um modo de gestão da memória, né? Essas mulheres que o Pollack está entrevistando, elas permaneceram na Alemanha e na Áustria. Então, elas tiveram que se silenciar sobre esses eventos, né, que aconteceram durante a época do nazismo, para evitar, né, culpar as vítimas e também para tentar se reintegrar nessa Alemanha após o Holocausto. Afinal, elas estavam convivendo com algumas pessoas que colaboraram com o nazismo, né, com algumas pessoas que auxiliaram na perseguição, né, de si mesmas. Então, o silêncio, né, novamente, não é um modo de esquecimento, mas é um modo de gestão de vida, né, uma estratégia de sobrevivência, é um modo de você se reinserir socialmente e tentar reconstruir, então, a sua vida, né, nesse país, após esse evento tão traumático, esse evento tão significativo, que foi, né, a ascensão do nazismo e também, né, o Holocausto, né, a Shoah propriamente.
Então, pessoal, dando prosseguimento à nossa aula, a ideia agora nessa segunda parte é discutir o campo da história pública, né, desse conjunto de produções e iniciativas que gravitam em torno, né, dessa produção historiográfica que se convencionou chamar como história pública, e começar então a trazer de modo mais direto um debate sobre as memórias da escravidão e as memórias do racismo, né, um debate que eu pretendo então, né, aprofundar na terceira parte com a discussão mais direta, né, do texto que foi indicado para leitura, né, para a turma. E bom, para fazer essa discussão, então, como vocês estão vendo, eu preparei uma apresentação, né, preparei um PowerPoint, e a ideia é trazer também algumas imagens, né, que ilustram embates, né, recentes sobre a questão da memória, né, da escravidão, do tráfico escravo, e, né, para tentar ilustrar um pouco, né, desse debate. Bom, pessoal, até os anos de 1970, né, a gente verifica que a discussão sobre raça era uma discussão secundária nas ciências humanas do país, né? Como o Antônio Sérgio Guimarães vai colocar, nós tínhamos até esse período, né, uma grande hegemonia do mito da democracia racial, né, na sociologia e na história brasileiras, e na contraposição a essa hegemonia em relação ao mito da democracia racial, né, que foi principalmente formulado por Gilberto Freire, entre outros pensadores, a gente tem nos últimos 20 anos, né, especialmente já na virada do século XXI, para cá, né, a gente tem essa produção historiográfica bastante expressiva e bastante, né, disseminada sobre a questão da escravidão e do pós-escravidão, né, especialmente na história, mas também, né, uma discussão muito importante na sociologia. Bom, se a memória ela é a recriação do passado com base nos interesses do presente, né, e essa foi a definição de memória que a gente colocou anteriormente, né, a memória é essa leitura e construção daquilo que foi no momento do presente, né, na experiência, né, concreta do presente, a gente pode entender, né, a memória da escravidão e da liberdade, né, as memórias que estão sendo produzidas a partir desse contexto mais recente, como, né, de certa forma, uma afirmação do negro, né, da posição do negro e da contribuição do negro, né, do elemento ex-escravo, né, para a sociedade e para a história brasileiras. Né. O contexto histórico em que isso está acontecendo, né, esse contexto mais recente, é um contexto de articulação e de fortalecimento do movimento negro, é um contexto de disseminação e de afirmação das políticas de ação afirmativa, é todo esse movimento dentro das ciências humanas de crítica à ideia de democracia racial. Então esse é um pouco, né, o contexto que infelizmente não estamos mais vivendo agora, né, nesses últimos 2, 3 anos, mas que foi um pouco o que marcou, né, o país nessas últimas décadas, né, especialmente desde a Constituição Cidadã, né, que foi feita ao fim da ditadura militar. Então, 2 ideias centrais à história pública que a gente tem que ter em mente. A primeira dessas ideias é de que não são apenas os historiadores que vão escrever a história, né? A construção da memória no espaço público vai contar com o envolvimento de vários agentes e não é uma prerrogativa exclusiva dos historiadores ou dos sociólogos históricos, né, dos sociólogos interessados na história. Como eu estava colocando antes, a memória ela está em disputa e os historiadores não são os únicos narradores legítimos, né, dos acontecimentos passados. E a segunda ideia, então, é de que haveria essa responsabilidade e um papel ativo de historiadores e de sociólogos históricos, né, de sociólogos interessados na história, em relação a essa narrativa histórica oficial, né? Essa narrativa que está sendo produzida na academia, que está sendo veiculada no espaço público e que acaba tornando-se, né, a narrativa histórica oficial, né, de uma sociedade, de um país. Então, quando estamos estudando a história e a memória, nós acadêmicos teríamos essa responsabilidade social e política, né, em relação aos agentes que participaram dessas histórias, né, em relação aos agentes que estão contando essas memórias. E essa responsabilidade ela é extremamente, né, acentuada e importante em relação a esses agentes que foram invisibilizados, né, da memória oficial e das narrativas canônicas. E nesse sentido, então,
a história pública ela precisa ser completa, justa e sensível, né? E ela precisa estar, de certa forma, envolvida com a reparação histórica, né? Com a narrativa de histórias que até então não estavam, né, sendo visibilizadas e não estavam sendo disseminadas, tanto no debate acadêmico, quanto no espaço público, né, tanto quanto na esfera pública de uma sociedade. Pessoal, um dos principais polos de produção de conhecimento nos marcos da história oral é o LABOI, né, o Laboratório de História Oral e Imagem da Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. E aí nós temos duas pesquisadoras desse laboratório que são referências nacionais sobre, né, no campo da história pública. Né, uma delas é a autora do livro que vocês leram para essa aula. Né, essas autoras, essas pesquisadoras, são a Hebe Matos e a Marta Abreu. E o LABOI ele vai desenvolver, então, projetos ligados à produção de memória sobre a escravidão. Ele vai coletar depoimentos de descendentes de pessoas que foram escravizadas e vai produzir tanto material textual quanto material audiovisual, né, sobre essas memórias. Então, as linhas de atuação, né, desse laboratório e também, de certa forma, né, da agenda, né, o que constitui a agenda da história pública, é produzir memória, é divulgar pesquisas para o público e também assessorar demandas sociais, né, de grupos sociais que querem ter, então, as suas memórias, né, produzidas, narradas e, né, veiculadas. E, especialmente esse laboratório e as pesquisadoras vinculadas a esse laboratório, né, vão desenvolver pesquisas e produzir memória sobre o jongo, né, que é um estilo musical afro-brasileiro. Né, isso aparece um pouco num vídeo que vai ser indicado também para que vocês assistam, né, sobre as memórias da escravidão. Então, né, parte, né, desse processo, desse ímpeto de tornar esse estilo musical, esse estilo, né, popular, patrimônio material, né, foi, né, algo produzido a partir desses estudos, né, desse esforço, desse laboratório. Quando a história pública está se questionando sobre a memória da escravidão, a grande questão de fundo é como são narradas as histórias da escravidão no espaço público. E principalmente qual que é o legado da escravidão, né? Quais são as narrativas que estão sendo associadas à escravidão e qual que é o legado, a contribuição das populações, né, escravas à época e depois ex-escravas à sociedade nacional, e qual que foi o legado, né, que essas populações, né, acabaram recebendo dessa experiência, né, injusta e cruel que foi a escravidão. E é nesse sentido que um dos motivos para a discussão sobre a memória da escravidão é evidenciar as consequências da escravidão para as populações escravizadas. Né? E aí a gente está falando do racismo e da violência que é, né, historicamente, né, que foi e que é dirigida à população negra. E também, né, de afirmar a importância, como eu disse antes, dessa história, dessa cultura negra, dessa cultura afrodescendente, da sua musicalidade, das suas festas, né, para a história brasileira e para a sociedade brasileira como um. Então, pessoal, a partir de agora, né, a ideia é discutir de modo mais direto alguns exemplos, né, que mostram esses embates em torno da memória da escravidão e da memória do racismo. E o primeiro exemplo que eu trouxe, então, né, que eu selecionei para discussão, é um exemplo do Carnaval, no Rio de Janeiro. Né? O Carnaval ele é historicamente esse espaço de resistência e de afirmação da cultura negra, né, da sua memória. A gente viu isso um pouco, né, com o George Reed Andrews na discussão do livro sobre embranquecimento racial, como as elites brancas, né, do período do século XIX acabaram, né, século XIX, início do século XX, né, acabaram por tentar civilizar o Carnaval, né, tentar eliminar a presença negra do Carnaval. Então é um espaço muito importante historicamente para a afirmação, né, dessa negritude e, né, dessa origem africana, né, dessas manifestações culturais. Bom, concretamente, né, nós temos como exemplo a Mangueira, né, a escola de samba Mangueira, que foi a campeã do Carnaval de 2019 no Rio de Janeiro, com um samba enredo que se chamava História para Ninar Gente Grande. Aqui nós temos uma fotografia, então, né, que mostra o desfile da Mangueira, né, em 2019, né, que enfatizou a questão da história, né, negra no Ceará, né,
e fez então essa imagem especificamente é sobre uma homenagem ao dragão do mar, né? E um dos trechos do enredo da Mangueira, ele diz mais ou menos assim: não veio do céu, nem das mãos de Isabel, a liberdade é um dragão do mar de Aracati. Né? E Aracati é o lugar de nascimento do Francisco José do Nascimento, né? Conhecido também como Chico da Matilde, que ganhou essa alcunha de dragão do mar, né? Depois de liderar uma revolta de jangadeiros que foi responsável por acabar com a escravidão, né? Na verdade com o tráfico de escravos no Ceará, em 1884. Né? Para quem conhece Fortaleza, até hoje você tem recentemente um museu, né? Um importante centro cultural, Dragão do Mar, que também é uma forma de dar visibilidade, né, pública à memória, né, do Chico da Matilde. E bom, o objetivo desse enredo, então, é dar visibilidade à memória da luta do povo negro pela liberdade, né? E dar uma ênfase à resistência à escravidão, e não apenas à escravidão. Especialmente nesse trecho do enredo, né, da escola de samba que eu selecionei, a gente pode ver uma crítica à princesa Isabel, né, que é tida como essa libertadora dos escravos. O samba enredo está dizendo que não foi das mãos de Isabel que veio a liberdade, mas que veio da própria luta e da própria resistência dessas populações escravizadas. Um segundo exemplo histórico, então, pessoal, que, né, está agora nos holofotes, né, no debate público, né, alvo de protestos, né, inclusive alguns protestos violentos, tensões, está nos noticiários, é a questão da retirada dos monumentos, né, que consagram a memória de líderes confederados nos Estados Unidos. Né. De alguns anos para cá, e isso se acirrou muito, né, agora em 2020, a gente verificou a retirada de dezenas de estátuas que consagravam a memória desses confederados, né, em alguns estados americanos, como a Georgia, a Carolina do Norte, o Kentucky e a Virgínia. Bom, aqui nessa fotografia nós temos, né, uma imagem de uma estátua do general confederado Robert Lee, né, um importante líder dos exércitos confederados, que foi retirado de uma praça em Baltimore em 2017. Né? Como vocês sabem, os confederados, né, eles representavam um movimento de alguns estados dos Estados Unidos, né, que visavam a secessão territorial de parte sul dos Estados Unidos e também a manutenção da escravidão naquele território. Então, em certa medida, né, hoje, quando alguém utiliza uma bandeira confederada ou, né, reproduz, né, o orgulho em relação aos confederados, a esse tipo de ideologia, né, isso acaba sendo associado a uma defesa da escravidão e, de certo modo, a uma, né, defesa de uma hegemonia ou de uma supremacia branca, né, nos Estados Unidos. Então, ainda em 2017, né, a gente teve uma ameaça de retirada de uma outra estátua do general Lee, né, que produziu como reação uma marcha de supremacistas brancos naquela cidade. Né? E isso demonstra, então, a importância, né, e a grande quantidade, a grande carga de tensão que existe em torno desses embates sobre a história e a memória pública. Né? Se você tinha grande parte da sociedade americana, né, querendo a retirada dessas estátuas, e ainda quer a retirada dessas estátuas, por elas representarem um passado e uma memória da qual essas pessoas não se orgulham em absoluto, que é a memória da escravidão, você tem uma outra parte da sociedade americana que continua afirmando essa memória, né, que está associada, então, a uma forma de dominação branca, uma forma de supremacia branca nos estados sulistas, né, nos Estados Unidos, né, que essas estátuas, então, representariam. E, bom, a gente percebe que essa questão, então, da memória pública, né, sobre a dominação branca e, de modo consequente, a invisibilidade da população negra no espaço público não é uma questão só do Brasil, né, nem só dos Estados Unidos, mas é uma questão, então, que perpassa todo o Atlântico Negro, né, conforme falava o Paul Gilroy. Gente, o que está em jogo, né, nessa questão da retirada ou manutenção de estátuas de líderes confederados? Né? O que está em jogo é você homenagear ou você detratar líderes, né, de um exército que foi escravista, racista e supremacista.
Então, no fundo, né, o grande debate que está acontecendo agora, que inclusive, né, em algumas cidades como Nova York, como Chicago, continua, né, até os dias atuais uma grande tensão, né, o que está em jogo, né, o que se pergunta e o que se debate, né, de fundo sobre essa questão da retirada das estátuas, é se essas pessoas, se esses líderes supremacistas, eles devem ser homenageados publicamente, né, se eles devem ter estátuas, né, e se os seus feitos, né, eles devem ser motivo de orgulho e de um sentimento de identidade e patriotismo, né, ou não, se isso deve ser retirado, isso deve ser, então, questionado. Bom, pessoal, um outro exemplo histórico que eu gostaria de trazer para a discussão é a importante descoberta do Cais do Valongo, né, no Rio de Janeiro. Aqui nós temos uma fotografia, né, desse sítio histórico que foi descoberto, né, durante escavações, né, na região central do Rio de Janeiro. Então, o Cais do Valongo ele é um sítio histórico que foi descoberto em 2011, né, durante obras de revitalização da zona portuária do Rio de Janeiro. E ele é extremamente importante por ser um dos raros vestígios materiais da chegada de africanos, né, escravizados nas Américas. Né? Então, como eu coloquei, ele foi descoberto nessas obras de revitalização. Então, houve um grande movimento de historiadores e de ativistas negros para que esse lugar, né, fosse então definido, consagrado como um lugar de memória, né, essa memória, né, desse passado, né, de escravidão. E fruto então dessa mobilização, em 2017, né, o Cais do Valongo foi reconhecido como um patrimônio histórico da humanidade pela Unesco. E hoje em dia, então, ele recebe estudantes e pesquisadores para, né, visitas guiadas para esse debate, né, sobre a história da escravidão, né, que é ilustrado por esse, né, importante vestígio material, por esse sítio histórico, né, que possibilita uma discussão, né, no espaço público, na esfera pública, sobre, né, esse passado da escravidão. Então, chegando em Porto Alegre agora, o ano é 2018, né, o ano que aconteceu, né, esse embate que eu vou, né, trazer para discussão, que foi, na verdade, uma tensão, um embate em torno da representação de uma senzala no acampamento Farroupilha, né, que acontece todo ano, durante a Semana Farroupilha, nessa semana de, né, produção, de afirmação identitária do Rio Grande do Sul. E nessa senzala, então, né, ela foi representada com troncos, com chicotes e com manequins negros, né, dentro dessa senzala. E, em última instância, você teve, então, uma representação, né, nos dias atuais, né, no momento histórico extremamente recente, de negros, né, em situação de escravidão e em situação de tortura. Essa é uma das imagens, né, da tenda que estava no acampamento Farroupilha, que depois foi retirada. A gente tem uma mulher negra amarrada ao tronco, né, com alguns instrumentos de açoite, de tortura, né, colocados ali no cenário também. Como a gente pode imaginar, né, essa senzala reconstruída no acampamento Farroupilha teve uma repercussão extremamente negativa, né, nas sociedades, em especial dentro do movimento negro, né, e as críticas elas envolvem então, né, a redução da imagem, da história e da contribuição da população negra ao papel de escravo, né? E é nesse sentido que você tem todo esse movimento de pensar os negros, né, na liberdade e os negros na resistência, né, para se desvencilhar dessa redução ao papel, né, de dominado e ao papel de escravo. E de modo complementar você teve a crítica de que, né, essa senzala ela acabava por naturalizar, né, a tortura e os horrores da escravidão e a violência, né, criando um tom contemplativo, né, para as pessoas poderem observar aquilo. Né. Então, nesse sentido que foi produzida essa, né, crítica muito forte, que acabou culminando, né, na retirada desse stand do acampamento Farroupilha. A Miriam Sepúlveda Santos ela tem um texto bastante interessante que está publicado em inglês que se chama The Repressed Memory of Brazilian Slavery, ou a memória reprimida da escravidão brasileira, né, que ela vai falar precisamente sobre a repressão dessa memória da escravidão no Brasil, né, um texto de 2008.
E nesse texto ela coloca então, né, que existe uma superexposição no Brasil desse sofrimento, da humilhação da população negra, né, que ocorreram durante a escravidão, por meio dessa disseminação de imagens de escravos sendo torturados e agredidos, né, imagens que são disseminadas em várias instituições culturais e educacionais, nos museus, né, e no espaço público como um todo. Bom, a Miriam Sepúlveda Santos vai falar, né, e aí eu cito um trecho interessante do artigo dela, do trabalho dela, abre aspas, narrativas dominantes da escravidão no Brasil tendem a invocar imagens de escravos nus, torturados e humilhados, que acabam por vitimizar e enfraquecer uma grande parcela da população do país. E é nesse sentido que ela vai argumentar, então, que essa ênfase nas memórias dolorosas, nas memórias traumáticas, ela tem o poder, né, de ferir a autoestima da população brasileira, de parte da população brasileira, que é essa população afrodescendente, né? Os escravos, eles não puderam transmitir a sua própria memória, né, o que está começando a ser questionado recentemente com a produção de memória com os ex-escravos, mas de modo geral não houve essa produção de memória diretamente com os ex-escravos, né? E nesse sentido você tem então essas representações que são parciais sobre o passado e que vão dificultar uma justiça social para esses afrodescendentes, né? Então essa seria a memória reprimida, né, da qual a Miriam Sepúlveda Santos está falando, né? Ela reproduz o trauma nos descendentes de escravos e ela é reprimida porque ela não pôde ser, né, verbalizada diretamente à memória desses ex-escravos, né? E essas memórias dolorosas, elas são então um instrumento de dominação simbólica, né, conforme coloca essa autora. E também, de modo, né, importante, a gente tem que ressaltar que quando você está enfocando na vítima, você está de modo, né, simultâneo fazendo um ocultamento do perpetrador daquela violência, que seria o dono de escravos, né, que seria a pessoa que está açoitando os escravos. Então, essa memória parcial, ela é também, né, uma invisibilidade de uma outra parte importante dessa história da escravidão. Então, um último exemplo que eu gostaria de trazer é um exemplo, agora a gente poderia dizer positivo, né, que é o exemplo do Museu do Percurso do Negro em Porto Alegre, né? Esse museu foi uma iniciativa dos movimentos negros de Porto Alegre, que parte dessa ideia de que os negros eles foram duplamente desterritorializados, né? Primeiro desterritorializados da África, né, com a sua captura e a sua trazida, né, ao Brasil, e em segundo lugar, né, uma invisibilidade do espaço urbano, né, da cultura e da estética. E aí a gente lembra novamente, né, do George Andrews quando ele coloca que o embranquecimento racial, né, do período em que está acontecendo essa invisibilidade, ele não é só um embranquecimento da raça, né, um embranquecimento genético, mas ele é um embranquecimento urbano, do espaço urbano, né, de retirar qualquer menção, qualquer elemento dessa negritude, né, do espaço, né, do debate público da sociedade brasileira. Então, bom, o Museu do Percurso Negro é esse museu a céu aberto, né, que está espalhado em Porto Alegre, que tem por objetivo, então, dar essa visibilidade à presença, à memória e ao protagonismo negro em Porto Alegre. Essa fotografia é a fotografia de um tambor, né, chamada Tambor. Ele foi inaugurado em 2010, né, na Praça Brigadeiro Sampaio, que vai representar então a presença negra por meio da cultura e da musicalidade, né? Essa é a pegada africana, né, que é parte desse Museu do Percurso Negro, que foi inaugurado em 2011 na Praça da Alfândega, que vai representar então a origem e a ancestralidade africana, né, a origem desses ex-escravos na África, e também tem a ideia de deixar marcas, né, de representar as marcas deixadas por essa influência do negro na sociedade de Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. E uma outra imagem é o Bará do Mercado, né, que está no mercado público, né, foi inaugurado em 2013, e é uma representação do orixá Bará, né, que é um dos orixás, né, que faz parte das religiões de matriz africana, né, portanto cultuado também, né, na região de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E por fim, uma última imagem,
que é o painel afro-brasileiro, que foi inaugurado em 2014, né? Então ele é um museu que ele vai sendo paulatinamente construído e que está localizado no Largo Glênio Pérez. Bom, o Museu do Percurso do Negro em Porto Alegre é um projeto bastante inovador, né, quando a gente considera em termos museais, em termos museológicos, porque ele é um museu a céu aberto, né, e interessante a gente ressaltar também que esse formato, né, é uma ideia inovadora, mas que também é resultado das dificuldades, né, encontradas para a execução desse museu, né, e das possibilidades limitadas de representação no espaço público da presença negra, né, em Porto Alegre. Né? Você não tem, por exemplo, museus, você não tem monumentos, e segundo os relatos sobre a construção desse museu, era muito difícil o convencimento, né, para a colocação de estátuas ou monumentos, né, destinados a essa população. Então, de certa forma, fala-se que esse foi um museu possível, né, o Museu do Percurso Negro, para a criação dessa representação e dessa visibilidade da população negra na cidade. E bom, esse museu ele é objeto de, né, trabalhos de ensino, de visitas guiadas, né, especialmente para estudantes do ensino fundamental e do ensino médio, né, para também trabalhar com a história da África, para trazer também, né, essa outra história e essa outra memória, né, para as reflexões curriculares. E aí, como uma última indicação sobre esse museu, eu gostaria de deixar para vocês, né, a indicação de uma dissertação de mestrado que foi defendida no nosso programa de pós-graduação em Sociologia aqui da URGS, que é o trabalho da Elza Vieira da Rosa, que é um trabalho extremamente interessante, que trata precisamente, né, do Museu do Percurso Negro. A dissertação se chama O Museu do Percurso do Negro de Porto Alegre, interrompendo invisibilidades, reescrevendo experiências negras na cidade. Então, pessoal, essa é a terceira e última parte da aula, que a ideia então é entrar na discussão diretamente sobre as memórias da escravidão e da liberdade e fazer uma discussão, né, mais direta sobre a obra que foi indicada para leitura, né, por vocês, que é a obra da Hebe Matos e da Ana Lugão Rios. Bom, a obra selecionada para discussão então se chama Memórias do Cativeiro, Família, Trabalho e Cidadania no Pós-Abolição, e é um trabalho, né, do grupo de pesquisadores e pesquisadoras do LABOI, né, da Universidade Federal Fluminense, né, laboratório sobre o qual eu falei anteriormente. Bom, essa obra ela realiza análise de memórias que até então não haviam sido produzidas e nem analisadas, né, que são as memórias sobre a escravidão. É um trabalho que vai se inserir nos marcos da história oral, né, e é claramente um esforço para dar voz a sujeitos que foram oprimidos, né, ou estigmatizados, que são esses, né, descendentes de ex-escravos. O que é um trabalho extremamente importante, né, esse trabalho, esse esforço da história oral de dar voz para os sujeitos, mas que também é um esforço que demanda cautela, né, na medida em que dar a voz aos sujeitos não basta, né, você precisa triangular com outras fontes, você precisa fazer toda uma contextualização e pesquisa histórica, e é nesse sentido, então, que a gente tem também, né, em alguns momentos, uma crítica à história oral, por ser uma perspectiva que, né, romantizaria um pouco, né, essa ideia de dar voz aos sujeitos, mas isso não, né, deslegitima em absoluto, né, o trabalho, nem essa perspectiva que são, né, bastante importantes. Essa é uma obra que permite pensar e refletir, né, sobre as relações entre a história e a memória. A gente percebe claramente nessa obra como a memória coletiva é construída com base em questões políticas e questões identitárias que são vividas no presente, e no mesmo sentido a história, né, e as questões colocadas pela história e pelos historiadores são igualmente determinadas por esses contextos social e político do presente. Essa é uma obra que vai enfatizar a questão da liberdade, né? Nós temos toda uma literatura que vai enfocar a experiência da escravidão em diálogo com a questão da resistência desses escravos e com a questão do tempo da liberdade, né, da aquisição da liberdade, e memórias também, né, sobre esse novo período na história, né, dos escravos e dos ex-escravos.
E é nesse sentido que o livro, então, se insere, né, nos chamados estudos de pós-abolição, que são relativamente recentes na historiografia, né? O período da escravidão, ele foi, né, bastante estudado, ele é bastante conhecido pela bibliografia histórica, mas o período do pós-abolição ele é menos conhecido, né, ele era menos conhecido e menos trabalhado. Bom, nós podemos colocar, né, a grande questão que subjaz a todos esses estudos que, né, trabalham com pós-abolição nos seguintes termos. Como se deu a inserção social dos libertos pós-1888? E uma das ideias é de que nem toda a experiência dos ex-escravos, né, ela é determinada pelo legado da escravidão. É nesse sentido que você tem ação social por parte desses sujeitos e também fatores de ordem conjuntural, de ordem histórica, que interferem. E a premissa é de que se a situação do negro no pós-abolição não se modifica, né, se essa situação é completamente determinada pela escravidão, então o pós-abolição ele não se torna um problema histórico. Ele só se torna um problema histórico se nós assumirmos que há de fato mudanças, né, que existem transformações, né, nesse período pós-abolição da escravidão. E esses estudos de pós-abolição, eles vão focar a experiência dos libertos e os contextos sociais em que eles estavam inseridos e os contextos que eles criaram. Então, o escravo e o ex-escravo, eles passam a ser considerados agentes, né, propriamente. Os escravos e os ex-escravos, eles não eram incapazes de constituir vida familiar e vida comunitária, como a bibliografia, né, anteriormente supunha. Isso está presente em trabalhos de Gilberto Freire, em trabalhos de Florestan Fernandes. E nesse sentido, então, a situação do negro ela não é resultado pura e simplesmente de uma herança da escravidão, porque esses sujeitos eles estão agindo, eles estão transformando os seus contextos sociais e históricos. Então a gente pode fazer esse questionamento, né? Por que as memórias da escravidão e da liberdade elas passam a ser um problema e um objeto para a história? Bom, se os africanos escravizados eles passam a ser considerados agentes e se a sua experiência social ela não é completamente determinada por um legado da escravidão, se a identidade social que é construída pelos negros é um fator que importa, né, para a sua inserção social, e essa identidade ela é construída através dessa inserção social, e se a memória ela é um componente central para a construção da identidade social, como a gente falou antes, então a memória sobre a escravidão e a liberdade ela se torna um objeto privilegiado para a compreensão histórica, para a compreensão principalmente da escravidão e do pós-abolição, da agência dos africanos escravizados, da sua inserção social após a abolição da escravatura e da sua identidade social em última instância. Para darmos um exemplo, né, nos últimos anos da escravidão e logo, né, após a abolição da escravatura, comunidades negras elas constituíram comunidades rurais, né, em que você tinha um forte senso de identidade social, de uma identidade distinta, inclusive de uma identidade étnica. São os chamados quilombos, né? E nesses quilombos, você tem um peso muito grande, muito importante para a memória, né, sobre o passado da escravidão e a memória da luta pela liberdade, que vão ser centrais para a própria conformação da identidade dessas populações quilombolas. Bom, pessoal, como eu vinha dizendo, né, o texto selecionado para discussão, especificamente a primeira parte, né, do livro da Hebe Matos e da Ana Lugão Rios, que está intitulada como Memórias do Cativeiro, Narrativa e Identidade Negra no Antigo Sudeste Cafeeiro, que é uma parte escrita, né, exclusivamente pela Hebe Matos. Bom, essa obra ela faz parte do projeto Memórias do Cativeiro, que envolve, entre outros trabalhos e iniciativas, a tese de Robson Luiz Machado Martins, a tese da própria Ana Lugão Rios e, de modo geral, entrevistas, né, para o acervo do Laboy, que foram, né, coordenadas pela Hebe Matos.
e é um projeto que vai se desenvolver então a partir de 1994. A obra Memórias do Cativeiro vai analisar a memória coletiva sobre o que é ser escravo e também a memória coletiva sobre o processo de abolição da escravidão e sobre o tempo de cativeiro a partir da memória de descendentes de ex-escravos. Essa é uma memória que é recontada por meio de oralidade, né, por meio de rituais e tradições familiares. Nesse sentido, a gente pode dizer que ela é uma memória de segunda ou de terceira mão, porque ela não foi produzida diretamente com os ex-escravos, né? Ela é uma memória de descendentes de ex-escravos, mas isso em absoluto não invalida, né, a pertinência dessas memórias, né, o seu valor para a discussão histórica, né, o seu valor enquanto fonte histórica, na medida que a gente pode analisar justamente os mecanismos de transmissão da memória entre as gerações e como essas novas gerações então estão lidando com esse passado histórico, né, com base na herança, né, dessas memórias por parte das suas famílias. Nós podemos também fazer o questionamento sobre por que, né, existem poucos registros de memórias sobre a escravidão, memórias produzidas diretamente com ex-escravos. Para produzir memórias diretamente com escravos, esse é um trabalho que deveria ter sido feito mais ou menos nas décadas de 1930 e 1940. Como a gente viu, inclusive, na obra do Andrews, esse é o período final, né, da grande ideologia de embranquecimento racial. E ainda assim é um período em que as sociedades nacionais queriam apagar, né, esse fato, esse legado da sua história oficial, o legado da escravidão. Além disso, muitas vezes os próprios ex-escravos eles evitavam lembrar uma experiência que era traumática, né, em função desse estigma, né, que foi incorporado a essas pessoas, né, esse estigma de ter sido escravo. Então, nesse sentido, muitas vezes o silêncio era uma forma de lidar com esse passado e tentar reconstruir, né, a vida dessas pessoas no presente, que é uma questão que, né, como eu coloquei antes, está bastante presente nos trabalhos do Pollack, né, o silêncio como uma forma de gerir a experiência social, né, o silêncio como uma forma de lidar com um passado que é doloroso e um passado que é traumático. Bom, o grupo social que foi pesquisado então nessa obra é um campesinato negro que nasceu nas primeiras décadas do século XX, nas antigas zonas de plantação de café no centro-sul do país, né? O objeto da pesquisa especificamente é a memória familiar dessa experiência da escravidão e da abolição, e o foco então são as experiências de infância dos entrevistados, né, que são as experiências mais próximas, né, dos seus antepassados, dos seus avós, que foram então escravizados. Esse livro ele vai fazer uma identificação e uma classificação de padrões de narrativa, né, nessas memórias. E o argumento das autoras é de que você tem uma memória coletiva, uma memória que é estruturada, que vai enquadrar essas experiências e essas narrativas individuais, né? As memórias são enquadradas e redefinidas em função da experiência social e histórica que os indivíduos viveram. E nesse sentido, então, a memória sobre o tempo de cativeiro ela é bastante irregular, ela é solidificada e ela é organizada de modo, né, padronizado e estruturado. Bom, pessoal, entrando então diretamente, né, na primeira parte da obra, né, no trabalho da Hebe Matos, a autora ela vai organizar a apresentação dessas memórias em 5 chaves temáticas. Nem todas essas chaves foram indicadas, né, como leitura para vocês, mas a ideia aqui é fazer um apanhado, então, né, desses 5 eixos analíticos e temáticos dessas memórias sobre a escravidão, sobre o pós-abolição e sobre a liberdade. E a primeira dessas chaves temáticas, então, foi intitulada pela autora como A África no Brasil. Nas memórias produzidas pelo grupo de pesquisadores do Laboy, a África vai aparecer como uma referência de ancestralidade. Nesse sentido, o avô ou a avó da pessoa que está produzindo a narrativa de memória, ele é considerado um estrangeiro, né, enquanto seus pais são considerados brasileiros e ventre livres.
Essas narrativas elas vão envolver também diretamente uma memória sobre o tráfico de escravos, né? Sobre essa experiência de captura e sequestro na África e a chegada ao Brasil. Bom, e aqui nós temos diretamente uma das memórias que são apresentadas pela autora, em que a Benedita, de 80 anos, vai dizer: os meus pais não foram escravos, acho que eles foram ventre livre. O puro mesmo é aquele que veio da África. Meus bisavós vieram de Moçambique. Contam que ficavam entre eles, conversando a língua deles. Quando o senhor via que eles estavam conversando na língua africana, gritava. Não era para falar mais. E essas narrativas sobre a África no Brasil vão envolver também uma chamada, né, memória do feitiço. O feitiço seria uma habilidade, uma característica que seria própria dos africanos cativos, né, que envolveria poderes sobrenaturais. E nesse sentido, esses escravos eles usariam feitiço para reagir e para responder às violências que eles sofriam, né, dos seus senhores. E nesse sentido, o feitiço ele vai representar então uma possibilidade de punição para a pessoa que estava perpetrando a tortura. É uma forma de, né, reação simbólica, né, que era a única possível na medida em que uma reação concreta e física não era possível. Então era uma reação simbólica àquela condição, né, de sofrimento, aquela condição de tortura que, né, era representada pela escravidão. E aí a autora vai trabalhar com alguns exemplos, né, sobre as memórias do feitiço. Né? Por exemplo, ferramentas que trabalhavam sozinhas, né, ou uma memória sobre quando um negro apanhava, né, quem acabava por sentir a dor era a mulher do senhor, né, entre outros exemplos que são trazidos, né, nesse eixo temático da África no Brasil. Bom, a segunda chave temática ela está intitulada como Tempo do Cativeiro. E as memórias aqui, então, vão envolver, né, narrativas sobre captura, sobre perda de liberdade, sobre a sujeição a um senhor, né, sobre violência, sobre tortura, sobre maus tratos e sobre humilhações. É nesse sentido que o tempo de cativeiro ele é lembrado como um tempo de castigos físicos, de redução de seres humanos a uma condição de mera mercadoria. E aí você vai ter, né, exemplos também. Por exemplo, escravos enterrados vivos, a existência de rodas de açoite, né, a tortura no tronco, queimaduras com ferro quente, enforcamentos, entre outras práticas de violência sofridas pelos escravos à época. E aí nós temos uma das narrativas, né, de Isabel André, de 93 anos. Eles apanhavam à toa, de ruindade mesmo, surravam. Faziam a comida na gamela, a comida era toda na gamela. Aquela comida grosseira que eles comiam, ali era tudo na gamela. Diz que o feitor era ruim, o feitor que mandava neles. Quem judiava dos escravos era o feitor, sempre o feitor. O patrão mandava tomar conta, ele fazia o que queria com os coitados, até a mulherada apanhava. A terceira chave temática, então, né, definida pela autora, foi intitulada Laços de Família. E ela vai envolver, então, memórias sobre as relações familiares entre esses escravos e também das suas relações com os senhores. E o ponto mais interessante dessas memórias é que a família ela servia, então, à negociação dentro desse sistema escravista. E era uma forma de, né, tentar escapar da violência, tanto a família como uma rede de apoio, tanto relações que eram consideradas quase como familiares em relação aos senhores. E é nesse sentido que a autora vai apontar que existe uma violência que é genérica, né, que vai estruturar a memória do tempo do cativeiro, mas ao mesmo tempo os antepassados, né, as pessoas diretamente relacionadas àquela pessoa que está produzindo a narrativa de memória, eles vão ser sempre humanizados e valorizados. E o interessante é que esses antepassados eles são distanciados dos demais, né, dos demais escravos, porque eles teriam tido, então, bons senhores, eles não teriam sofrido violência. Então, ao passo que você tem uma condição generalizada de violência e de tortura, né, os antepassados eram diretamente distanciados dessa realidade por ser uma memória traumática, uma memória dolorosa, em função, né, de terem
tido bons senhores, bons patrões. E aí um dos exemplos é memórias sobre um escravo que ganhava folgas, que recebia medicamentos do seu senhor, que tinha uma casa para morar com a sua família e que era bem tratado. Enquanto isso, os demais eram agredidos e moravam amontoados na senzala. Então essas memórias elas não negam, elas não ocultam de maneira alguma a violência, que era geral, mas essa violência não teria sido sofrida pelo antepassado direto do narrador. E então nós temos um exemplo, né, uma narrativa do Ezequiel Inácio, de 72 anos, em que ele vai dizer: "E o fazendeiro falou assim: Bom, agora você pode ir embora. 4 dias você não me aparece aqui na fazenda. Fica por lá junto com a sua mulherzinha em casa, junto com as suas crianças. Pode ficar quieto lá. Não me aparece aqui 4 dias." E como eu vinha dizendo, então, essas memórias mais degradantes, mais brutais, elas são sempre associadas a terceiros. E essa é uma forma de lidar, né, de recuperar experiências que eram traumáticas, que eram comuns a todo escravo, sem se associar diretamente a essas experiências. Ou, para a gente citar o Pollack, né, para utilizar o vocabulário do Pollack, essa é uma forma de dizer o indizível, né, aquilo que é extremamente sofrido e traumático. É uma forma de lidar e de gerir com o trauma. Além disso, vão existir fatos silenciados, né? Muitos antepassados de escravos, eles se recusavam a falar do tempo de cativeiro. Isso vai operar propriamente, né, um silêncio que demonstra essa dificuldade de criar uma identidade valorizada, uma identidade socialmente positiva, com base, né, na experiência da escravidão e no passado escravo. Em outras palavras, quando uma diferenciação da família em relação a essa condição geral de violência não era possível, ou seja, quando você não podia dizer que o seu antepassado ele não sofreu violência porque ele de fato sofreu, então a saída mais comum era o silêncio. Não se falava absolutamente nada sobre essa experiência de violência. E aí nós temos mais uma narrativa da Maria Bueno, de 106 anos, que vai dizer: "Os únicos cativos aqui da minha gente foram só a minha avó e meu avô. Por isso que eu não gosto nem que fale, porque me dói o coração. Porque o que eu vi na televisão me dói o coração de ver aquele sofrimento. Me dá aquele nervoso de saber o sofrimento que eles passaram. Me dá. Me dói ver que às vezes minha avó e meu avô passaram por tudo aquilo." Ela está fazendo, né, menção a um programa televisivo, né, que tratava provavelmente de uma representação também de torturas aos escravos. A gente pode perceber também como esse, né, tipo de fonte, esse tipo de mediação também interfere, né, e auxilia na construção e na negociação com o passado e na produção de memórias. A próxima chave temática é visões da liberdade. As memórias aqui, elas envolvem a aquisição de direitos, como o direito de ir e vir, o direito de controlar o próprio trabalho, de regular as relações familiares e o direito de controlar o próprio corpo. Então, essas memórias elas vão envolver uma visão sobre o processo de abolição, que representa essa transição do tempo de cativeiro, que era o tempo da tortura, para o tempo de liberdade, que vai ser, né, a última chave temática. Enquanto cativeiro é o tempo da ausência de direitos, a liberdade, o tempo de liberdade, vai representar o pertencimento à comunidade brasileira, né, uma espécie de cidadania. De 1850 a 1888, a gente tem uma série de extensões de direitos à população cativa. A lei do ventre livre, a lei do sexagenário. Então, essas narrativas vão envolver um pouco essa aquisição de direito e essa entrada, né, oficial na sociedade brasileira. E é interessante a gente ressaltar que a concepção mais comum dentre essas memórias é de que a liberdade foi uma dádiva, né, de Princesa Isabel. Como a gente já problematizou antes, né, de que hoje você tem esse movimento de afirmar a liberdade como consequência da resistência, não como uma dádiva. Mas isso não é o que se verifica na memória produzida com, né, esses descendentes de ex-escravos. E, bom, a autora vai falar também que essa visão não vai eliminar as memórias sobre conflitos, né, sobre resistência que vão anteceder a abolição, mas, de modo geral, essa é a chave, né, por meio da qual se enquadra essa memória da transição para a liberdade.
E aí, novamente, uma memória, né, trazida pela Hebe Matos, a memória de Benedita, de 80 anos. Papai contava que a princesa Isabel, Ipanema era do rei, não uma fazenda do rei que tinha aqueles negros escravos todos trabalhando ali, tudo nu. Então ela veio e olhou aqueles escravos trabalhando, sofrendo. Ela ficou com tanta dó e dali ela voltou revoltada. E aí ela declarou a Lei Áurea, assinou a Lei da Liberdade. Ou seja, uma narrativa, né, que coloca a abolição e a liberdade como resultado dessa dádiva da princesa Isabel. Bom, e por fim, a última chave temática, que é diálogo dos tempos. Segundo a Hebe Matos, apesar dessas memórias terem sido produzidas no fim do século XX, elas envolviam e elas eram influenciadas por esse esforço de enquadramento das memórias que foi perpetrado durante a Era Vargas e especialmente o Estado Novo, que a gente também discutiu, né, em uma outra aula, né, a questão de todo o contexto de nacionalismo e de afirmação da brasilidade à época. E nesse sentido, então, a liberdade ela vai passar a ser uma dádiva em dois tempos, como eu disse antes. Uma dádiva de Princesa Isabel, em 1888, com a abolição, e posteriormente com Getúlio Vargas, nas décadas de 30 e de 40, em que você, né, verifica uma efetivação de direitos para essa população de descendentes de escravos. E é nesse sentido que vai ter, então, um segundo, né, acontecimento bastante importante para marcar temporalidades, né, para periodicizar, né, essas memórias, que é a legislação trabalhista introduzida por Getúlio Vargas. A ideia é de uma garantia de direitos que essas pessoas já, né, experienciavam, mas especialmente uma garantia oficial, né, uma garantia por parte do Estado em relação a possíveis violências e pressões, né, advindas dos fazendeiros. E nesse sentido, né, não há uma mera reprodução de uma memória oficial por parte desses descendentes de escravos. Né? Eles estão ressignificando essa memória de aquisição de direitos, né, no seu próprio contexto familiar interno. E aqui, novamente, não vai haver uma omissão de conflitos, né, e de tensões que ocorreram, né, como eu disse antes, em relação à abolição, às fugas em massa, a resistência que ocorreu às vésperas da abolição, e nesse momento aqui, novamente, não há essa omissão de conflitos, né, em relação às tensões no sistema agrário brasileiro durante o Estado Novo. Mas ainda assim, a linha mestra, a linha central dessas narrativas, né, que marcam a passagem da escravidão à liberdade, é então essa ética paternalista, né, da liberdade como um presente, né, como uma dádiva de alguém numa posição de poder e autoridade. E nesse sentido, o diálogo dos tempos, né, são essas formas de periodicização, né, tratando dessas continuidades e descontinuidades entre o tempo do cativeiro e o tempo da liberdade. No que tange às descontinuidades, né, a principal é a liberdade. Né? Os escravos puderam, então, se locomover, né, ter mobilidade espacial e puderam trabalhar para suas próprias famílias, no seu próprio contexto familiar. E, por outro lado, você vai ter também, né, o apontamento de continuidades, né, entre esse tempo de cativeiro e o tempo da liberdade, que se referem principalmente ao trabalho duro, ao trabalho árduo, né, que não se modificou, e ao grande poder, né, concentrado na mão dos fazendeiros. E aí mais uma narrativa, novamente da Maria Bueno, de 106 anos, ela vai colocar aqui, ela vai perguntar, na verdade. Então a senhora acha que a minha vida foi dura? A mesma coisa que a escravidão, eu passei. Eu não fui escrava, nem minha mãe não foi, mas passei a mesma coisa que a escravidão, porque minha patroa era do tempo de escravo, de escravidão. Ela desde criança, ela nasceu no tempo da escravidão e ela foi crescendo assim naquela coisa. Então a gente pode perceber, né, uma narrativa sobre a permanência de uma mesma condição mesmo após a abolição da escravidão. E novamente, para reforçar, então, nós temos, né, as figuras da princesa Isabel e do presidente Getúlio Vargas, como esses recursos que marcam tempos dentro dessas narrativas, né, que são também, né, acontecimentos que vão operar essa relação entre a história, né, a história oficial, e a memória familiar e a memória individual dos sujeitos.
E aí nós temos a narrativa, né? Quem mandava aqui era eles. Eles eram donos do mundo. A princesa Isabel acabou com um cativeiro, mas depois continuou o aperto ainda. Quem derrubou um bocado desse aperto foi Getúlio Vargas, em 1930. Foi derrubando, derrubando e derrubando e acabou com o cativeiro. Até acabou com o aperto. Não é cativeiro não, é o aperto. Bom, pessoal, para encerrar então, eu só gostaria de trazer uma reflexão, né, que tenta articular um pouco o que eu falei no início da aula com o que eu estou falando agora, né? Então, a ideia é tentar refletir um pouco sobre essas memórias da escravidão analisadas pela Hebe Matos, à luz de algumas das ideias do Mikhail Pollack, né, e do campo de estudos e de pesquisas sobre a sociologia da memória. Em primeiro lugar, a gente percebe como essas memórias elas são centrais para as pessoas que estão as narrando, né? E esse é um dos principais argumentos do Pollack, como eu coloquei antes, né? A memória ela é central para a produção e para a construção da identidade social dos agentes. Em segundo lugar, como foi colocado, a gente pode perceber, obviamente, uma impossibilidade de produzir memória diretamente com os ex-escravos. Então, o que as autoras, as pesquisadoras fizeram foi entrevistar os seus descendentes. E nesse sentido, a gente pode retomar a distinção proposta pelo Mikhail Pollack entre a memória que é vivida pessoalmente pelo sujeito e a memória que é vivida por tabela. E nesse sentido, a gente percebe um papel central da memória herdada, daqueles acontecimentos que não foram vividos pela pessoa, mas que eles são tão significativos, que eles são sentidos quase como se a pessoa tivesse propriamente os vivido, em função do tamanho e peso para a sua experiência, para a sua autoimagem e para a sua identidade. Em terceiro lugar, seguindo Pollack, a gente percebe que a memória ela é resultado de um trabalho de organização. Essa é uma das grandes características da memória, segundo Pollack. A gente percebe nessas memórias que a gente analisou que o ato de narrativa, o ato de narrar a memória, vai representar essa organização em si da memória, como nesse esforço de periodicização, que vai utilizar as temporalidades como o evento da abolição de Princesa Isabel, o Estado Novo de Getúlio Vargas. Então você vai ter essa junção entre uma história que é oficial e uma memória que é familiar num trabalho de organização dessa memória que é mais pessoal com esses recursos, com essas menções a elementos que estão no domínio da história, no domínio historiográfico. E por fim, a última ideia de Pollack é de que esse trabalho de organização da memória vai envolver a atuação de especialistas e de historiadores. O Pollack vai falar, como eu disse antes, desse trabalho de enquadramento da memória, que vai se expressar, por exemplo, na própria construção das chaves analíticas, das quais eu falei, que a autora Hebe Matos propôs, que é um esforço de enquadramento, de tentativa de produção de significado, nos moldes então mais acadêmicos, dessas memórias que foram produzidas diretamente com os descendentes de escravos. Bom, pessoal, era isso que eu tinha preparado para essa nossa segunda aula. Eu gostaria de agradecer novamente a atenção e a disponibilidade de vocês, para quem ficou até o final do vídeo. E, bom, me coloco novamente à disposição, vocês receberem meu contato para debater mais, para conversar mais, para esclarecer dúvidas. E, por fim, eu gostaria só de deixar registrado que vai ser feita uma indicação também para vocês, de uma sugestão, de uma recomendação de um filme que se chama, um documentário, que se chama Memórias do Cativeiro, que foi produzido com base nesse livro que vocês leram, pelo Laboy da Federal Fluminense, que é um documentário bem bacana, que tem um registro audiovisual, então, dessas memórias, para vocês terem uma noção mais concreta do contexto em que foram produzidas e como essas histórias, essa história oral, ela está sendo feita e produzida, que é uma grande metodologia, então, para a produção de reflexões dentro da sociologia, da história, das ciências humanas como um todo. É isso, pessoal, valeu, agradeço novamente e até a próxima. Valeu!